1 João capítulo 21. Você que está nos assistindo pode acompanhar na tela. Você pode se colocar de pé em reverência à palavra. Eu vou ler com você. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam: não. E disse-lhes: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado aos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: filho de Jonatas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E disse pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: ama-me, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. Com a Bíblia aberta de pé. Pai, eu te louvo pela sua palavra, pois a revelação da verdade é a sua palavra. A verdade que nos liberta é a sua palavra. E é por ela que somos nutridos, é por ela que somos alimentados, instruídos, é por ela em que nós vivemos, por ela que vivemos. O Senhor nos corrige pela palavra, nos instrui pela palavra, nos direciona pela palavra. E que essa palavra possa ser rema em nosso coração, possa se revelar dentro de nós. Ela é a sua profecia, a verdadeira profecia, a sua palavra. A revelação para os nossos caminhos, a luz para os nossos caminhos. Tua palavra mesmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Continue falando conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Essa é a 3ª vez que Jesus se revela aos seus discípulos. A primeira vez ele aparece a caminho de Emaús para 2 discípulos. A 2ª vez ele aparece na casa de João Marcos. Estavam todos trancafiados dentro desta casa, com medo de serem presos. Jesus estava ainda
com o nome dele ainda estava correndo entre os becos e vielas de Roma, e havia ainda uma tensão muito grande em Jerusalém. Os romanos queriam pegar os discípulos de Jesus, queriam prender os discípulos de Jesus, e eles estavam com medo. Havia muito medo no meio deles, e Jesus se revela a eles. E depois que Jesus se revela a eles, ele vai se revelar pela terceira vez, que é nesse episódio aqui. E é sobre esse episódio que eu quero falar com vocês, e nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Preste bem atenção, a Bíblia, ela traz lições de verdades práticas para nós colocarmos na nossa vida. A palavra que ouvimos não é para o outro, é para nós. Se o outro estivesse aqui, não, é para nós. E o que vai ensinar você não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então preste bem atenção, o que Deus tem para você essa noite. Em primeiro lugar, deixa eu só colocar aqui no offline aqui, que meu tablet começa a falar sozinho, sabe? O Google tem uma vontade de conversar comigo, ele começa a responder aqui sozinho. Então vamos lá. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Natanael, todos reunidos, pensativos. O que nós vamos fazer da nossa vida? O que vai ser de nós? Mataram o nosso mestre, mataram o nosso Cristo, o que vai ser de nós? Imagina o ambiente desta casa, imagina a cabeça do Pedro, imagina a cabeça do Tomé, do Natanael, o coração, a alma desses homens. Eu vou trazer um exemplo de profunda tristeza na morte de Moisés. Na morte de Moisés. Moisés, para quem não sabe, ele na tipologia é a ciência que traz comparação dentro da teologia. É aquilo que compara uma coisa com a outra. Algo próximo a outro, então é um tipo de pessoa que parece com outra pessoa. Pois bem, Moisés, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele é o tipo de Messias do Antigo Testamento. Porque o Moisés, ele libertou Israel, Jesus libertou o mundo. Então o Moisés, ele foi o salvador de Israel por ter tirado Israel do Egito. Então eles viviam no Egito preso, mais de 400 anos sofrendo aquela nação. E Moisés então tira o povo de lá, Moisés então leva o povo para Canaã, e ele não entra em Canaã, não vou explicar o motivo agora, não vou explicar o porquê que ele não entra. Mas observe uma coisa interessante, deixa eu voltar lá para o Antigo Testamento. O que é que acontece quando Moisés morre? O que é que acontece com o povo quando Moisés, ele morre? Capítulo 34 de Deuteronômio, verso 8. Acompanhe comigo aqui atrás, e acompanhe você na sua casa que está me assistindo agora. Capítulo 34, versículo 8. E os filhos de Israel prantearam, muda para NVI, filho, por favor. E os israelitas choraram a morte de Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias até passar o período de pranto e luto. Quando Moisés morreu, houve uma dor, houve uma tristeza tão profunda que Israel, o povo de Israel, choraram e prantearam 30 dias a morte de Moisés. Agora, coloca para mim, livro de Josué, capítulo 1, verso 1. O Josué foi o discípulo de Moisés, o Josué foi aquele que assumiu a responsabilidade, que ficou com o abacaxi. O que abacaxi é esse? Mais de 1,5 milhão de pessoas para ele cuidar. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
Disse o Senhor a Josué, filho de Num, disse o Senhor a Josué, versículo 2, meu servo Moisés está morto, agora, pois você e todo este... Coloca, que versão que você está aí? Versão internacional, volta para a anterior. A gente muda de versão de vez em quando para a linguagem ficar fácil. Isso, ok. Meu servo é morto, levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão. Veja, 30 dias Israel está chorando, e Josué faz parte de Israel. Quem está entendendo diz amém. Deus fala com Josué, e Deus fala, levanta-te. Significa que Josué estava deitado, prostrado, chorando. E Deus disse, levanta-te, passa esse rio Jordão aqui, e conquista Canaã, misericórdia. Dá um susto, né? Meu Deus. Se choraram pela morte de Moisés, como estava o coração desses homens em relação à morte de Jesus? A Bíblia não diz. Mas eu posso imaginar que eles estavam sofrendo muito. Estavam muito tristes. Estavam angustiados. Só que vamos entender algumas coisas. Primeiro, quem eram esses homens? Discípulos de Jesus. Segundo, qual foi a missão que Jesus deu para eles? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então eles eram discípulos e ao mesmo tempo eram pregadores, ao mesmo tempo eram anunciadores, ao mesmo tempo eram missionários, ao mesmo tempo eram pastores, evangelistas. Tinham uma missão. Jesus deixou claro, Jesus, enquanto esteve com eles, deixou claro: eu vos envio como lobo, como ovelhas em meio a lobos. Ide, vão, vocês foram chamados para ganhar almas. Só que nós estamos num momento agora em que eles estão reunidos pensando o que eles vão fazer da vida. Pois a tristeza era tão profunda que eles começaram a esquecer do objetivo deles, do porquê que Jesus chamou eles. A angústia que eles estavam, a desesperança, tudo aquilo que a morte de Jesus causou no coração desses homens, levou esses homens a olhar para trás, levou esses homens a querer voltar a fazer o que eles faziam antes de conhecer Jesus. Bateu uma vontade de voltar a fazer o que nós fazíamos antes, disse Pedro. E o que é que eles faziam antes de encontrar Jesus? Capítulo 21, versículo 2 de João. Veja. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, papapá, muito bem, Zebedeu, outros discípulos, versículo 23. Versículo 2, 3. E disse Pedro: vamos voltar a pescar? Afinal, o que resta para nós? Vamos voltar a pescar? Vamos lembrar o chamado de Jesus para Pedro? Vai comigo em Mateus capítulo 4, versículo 18. Vamos lembrar o chamado de Mateus. Vamos do versículo 18 ao 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, a quais lançavam a rede. Então veja, Jesus encontrou com dois pescadores. Versículo 19. E disse Jesus a eles: ei, vocês que estão pescando aí, está aí no texto, vinde a mim, que agora eu vou fazer vocês se tornarem pescadores de homens, e não mais de peixe. Qual era a missão de Pedro, de André, de Tiago, João, de todos os discípulos de Jesus? Ser pescador de
homens. Pois bem. E qual que foi a ideia de Pedro, depois que Jesus morreu? A ideia de Pedro é a ideia de muitas pessoas quando se arrepende de algo, ou quando desacredita de algo, ou quando desanima no meio do caminho, é voltar para trás. É voltar para trás. É voltar a praticar as velhas obras. E a ideia de Pedro foi: vamos voltar a pescar? E o grande problema é que esse pecado chamado falta de fé, esse pecado chamado falta de confiança, ele tem poder para anular as coisas novas que Deus fez dentro de nós. Ele tem poder de resetar sua mente ao ponto de você esquecer de tudo que Deus fez por você. Esse Pedro que vira para os irmãos dele, viu Jesus ressuscitar mortos. Esse Pedro viu Jesus multiplicar peixes. Peixes e pães. Esse peixe viu Jesus curar paraplégico, paralítico, cego, dar voz para mudo, curar leproso, e não um só, vários leprosos. Esse Pedro viu Jesus fazer milagres e maravilhas. Esse Pedro foi incumbido pelo Senhor, não só ele como seus amigos aqui, de fazer o que Jesus fez. Ele vai dizer assim: vós fareis obras maiores do que eu. Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão trabalhar muito mais tempo que eu trabalhei pouquinho, mas vocês vão trabalhar muito mais, então vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. E mesmo assim, mesmo tendo vivido tudo isto, mesmo tendo a certeza que ele recebeu de Deus uma missão, do Cristo, o Verbo encarnado, o Deus encarnado, mesmo sabendo que ele tinha tudo isso, sabe o que ele fez? Vamos voltar para trás e viver a nossa vida que nós vivíamos antes de conhecer Jesus? Sei. Vamos voltar para trás? E o grande problema é que existe força num sujeito quando o sujeito decide voltar para trás. Que força é essa? Uma força chamada inspiração. Inspiração. Você já percebeu que pessoas fracas, pessoas desmotivadas, pessoas tristes, elas conseguem influenciar muito mais do que pessoas motivadas, que pessoas alegres? Já percebeu? Começa a observar. Você está no ambiente, você está alegre, você está feliz. Chega um camarada pessimista, triste, carregado. Parece que você sente aquilo na hora. Parece que você absorve aquilo na hora. Parece que o ambiente muda. Parece que a sala da sua casa, a loja sua, a empresa sua, o seu escritório, parece que paira uma nuvem negra com o sujeito. Sabe o desenho do Pica-Pau, quando ele andava? Tinha uma nuvem que andava, só chuva em cima dele. E pessoas rancorosas, tristes, amargas, azedas, elas conseguem, de um jeito, de uma forma ou de outra, inspirar o sujeito ao ponto dele acreditar que ele também está mal. De repente ele está ali com o sujeito, de repente ele está triste, está mal e não sabe nem por que está. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Presta atenção, o Pedro não disse, presta atenção, o Pedro não disse, vamos pescar. Não precisou. Bota o texto de novo.
Versículo 3, por gentileza. E disse-lhe Pedro: eu vou pescar. Eu vou pescar. Agora veja a resposta de quem estava com ele. E eles disseram também: nós vamos contigo. Não precisou Pedro falar: galera, é o seguinte, vamos todo mundo comigo pescar? Não. Só precisou Pedro puxar o gatilho. Significa que todos ali também estavam vivendo emocionalmente e espiritualmente o que Pedro estava vivendo. Por isso tome muito cuidado quando você se abalar na fé por algum motivo. Quando você estiver fraco emocionalmente, tome muito cuidado com quem você vai encostar e do lado de quem você vai falar, para quem você vai dizer. Porque de repente esse sujeito está com um sentimento igual ao teu, está numa situação igual à sua. E ambos vão se inclinar e se apoiar para irem para o mundo fazer aquilo que desagrada a Deus. Mulheres solteiras aqui, mulheres solteiras, as que se divorciaram, as viúvas, mulheres solteiras que estão aqui me assistindo agora. Tome cuidado com as primas solteiras, com as cunhadas solteiras, com as sobrinhas solteiras, que não tem Jesus, que não tem temor. Porque na hora que você cair na necessidade emocional, na carência emocional, e você se apoiar numa delas, ela vai dizer: vou resolver teu problema hoje à noite. Deixa eu ligar aqui pro João, pro Carlão. Alô, Carlão! Ligar pro Pedrão aqui. Alô, Pedrão! Ligar aqui pro... Tem um amigo meu aqui que você vai ver, ele vai detonar. Ele é bonito, gato, lindão. Satanás é especialista de preencher as suas necessidades emocionais. Satanás é especialista de dar para você aquilo que você necessita. Ele é especialista de colocar na sua frente aquilo que te falta. E por algum motivo ele disse para Pedro: nós não sabemos, a Bíblia não diz e não estou dizendo que disse. Estou parafraseando. Por algum motivo Satanás disse, acompanha comigo aqui. Acompanha aí a câmera. Ele aqui, ó. Só olhando aqui, porque Satanás, a Bíblia diz que ele sonda. Ele nos rodeia. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, preparando o momento para ele pular. O que nos defende é os anjos do Senhor que nos cercam. A Bíblia diz assim que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, para nos proteger, e Satanás acampa ao nosso derredor. Então ao derredor de Pedro, Satanás grita: ei Pedro, já era, o seu Cristo morreu, o que resta para você é voltar de onde você saiu. Voltar para o mundo, voltar a pescar. Esquece toda essa baboseira de cristianismo. Esquece essa sua fé fajuta, esse seu Deus pequeno que morreu na cruz. Volta a pescar, Pedro. Volta para o mundo pescar, Pedro. E por algum motivo Pedro disse: eu acho que eu vou pescar. E foi. É o cão voltando lamber o seu vômito. E foi. Pedro, para quem não sabe, era especialista em pesca. Pedro conhecia o mar como o melhor pescador, como o melhor marinheiro possível. Ele tinha uma empresa de pescaria. Não era um barco só que ele tinha vários barcos. Ele largou tudo para seguir Jesus, mas agora o texto diz que ele volta a pescar. Só que tem um detalhe, amado, presta atenção uma coisa. Eu vou contar uma história aqui, vocês vão rir, mas tudo bem, presta atenção. Quando o crente desvia, ele não presta para mais nada, nem para desviar, nem para ser um desviado, ele não consegue. Conta a história, não sei se é verdade ou ouvi, que teve um pastor que disse: quer saber? Cansei, não quero mais saber de igreja, minha vida está toda detonada, minha mulher morreu, meus filhos já cresceram, estou aqui sozinho, quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada, eu vou sair para o mundo, eu vou curtir essa noite. Quer saber? Eu vou para uma balada. E foi. Hoje eu vou colocar o pé na lama mesmo. Chega, estou cansado, hoje eu volto pescar, hoje eu não quero saber, vou voltar para o mundo. E foi, entrou na balada.
e sentou num banquinho lá no sofazinho da balada, as meninas todas dançando, os meninos, e ele fitou uma moça e começou a olhar essa moça. E de repente essa moça começou a ficar constrangida com o homem olhando para ela. E essa moça ficava constrangida e o pastor falou: vou pegar essa mina aí. Pô, de viúvo mesmo? Hoje eu vou desviar hoje, nunca desviei, mas hoje é o dia. E de repente a moça não aguentou e foi na direção dele chorando. E disse: pastor, o senhor é pastor mesmo, até aqui o senhor veio atrás de mim. Ele olhou para ela e falou: sim, filha, vamos embora daqui. Nem para desviar presta, como diz a história, né? Nem para desviar presta. Aí você vai dizer assim: aonde tem base bíblica para o Senhor se apoiar nisso? Está no texto. Volta para o texto. Versículo 3. Olha o texto. Disse Simão: vou pescar. E disseram eles: também nós vamos. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite não pegaram. Eles eram o que? Padeiro? Eles eram cozinheiro? O que eles eram? E não pegaram nada. Por que não pegaram nada? Porque uma vez que você abandona o velho homem não volta mais. Ele não volta mais, ele morreu. As técnicas, as habilidades, as aperfeições do velho homem acabou, não tem mais. Não funciona mais. Não pegaram nada. Passaram a noite inteira no lago e não pegaram nada. Nada. Escuta, você é nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu quero que você leia comigo no 13 em voz alta. Você solte a sua voz. 1, 2, 3. Assim as coisas e tudo. Para onde é que foi as coisas velhas? Acabou, já era, não pertence mais a você. Você pode aplaudir a Jesus? É a Jesus. Eu vou buscar de volta a minha velha profissão. Deus te tirou daquela profissão porque ela era responsável em falir a sua vida emocional, em falir o seu casamento, em falir a sua vida com Deus. Quando você estava naquela profissão, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para a mulher, não tinha tempo para o marido, não tinha tempo para ir para o culto, não tinha tempo para subir um monte, para fazer uma visita. Deus permitiu que você, como nova criatura, criasse também novos hábitos, tivesse uma nova consciência, uma nova mentalidade. E você quer voltar, porque agora você identificou que tem coisa que está dando errado, não está dando certo, e você quer voltar, quer fazer igual Pedro, voltar. Não vai dar certo, vai quebrar a tua cara, porque o velho morreu. O velho morreu. Não dá certo, o velho morreu. A força exercida pelo engano de um homem que pecou pode contagiar aqueles que estão em dúvida em torno dele. Meu amado, presta atenção, se você está em dúvida, não bota ninguém em dúvida com você não. Faz isso não. Se você está em dúvida, não bota ninguém em dúvida com você. Pedro fez isso. Pedro fez isto. Não pegaram nada. Que recompensa eles tiveram? Nada, nenhuma. E o engano, ele cega o homem mesmo.
Presta atenção. O engano cega o homem. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus, veja que eles saíram de noite para pescar. Passaram a noite toda e não pegaram nada. E sendo manhã, Jesus se apresentou na praia. Agora veja, mas os discípulos não conheceram que eram Jesus. Por quê, pastor? Por que eles não conheceram Jesus? Esses homens lamentaram a morte de Jesus. Esses homens viram Jesus indo para a cruz. Esses homens começaram o ministério com Jesus. Esses homens passaram noites e noites e noites e noites e noites ao lado de Jesus, orando, dormindo, dormindo. Acordaram ao lado de Jesus, comeram ao lado de Jesus, festejaram ao lado de Jesus, visitaram muitas pessoas, fizeram muitos milagres ao lado de Jesus. E o texto vai dizer que eles não conheceram Jesus. Por que é que eles não conheceram Jesus? Porque o engano cega o homem. O engano cega o homem. O que existe de pessoas dentro da igreja enganados, cegos. Cegos. E é muito interessante que eles estavam tão enganados que quando Jesus ressuscita, vou voltar um pouquinho, ele aparece para as mulheres. Lembra das mulheres que foram no túmulo? Lembra? Maria, mais as mulheres, foram no túmulo de Jesus, chegou lá, o túmulo estava vazio, o anjo apareceu e falou: para quem vocês procuram? Aquele que vocês procuram não está mais aqui. E elas ficam desesperadas, elas voltam, e ao voltar para casa, Jesus aparece para essas mulheres. E elas falam com Jesus. E Jesus fala assim para elas: voltem lá para casa e avisa os meus discípulos que eu ressuscitei. E elas correm para casa, para essa mesma casa. Elas correm para casa. E chega lá e diz assim para eles: ó, nós encontramos Jesus. E não era uma pessoa que estava dizendo. Não era só uma pessoa. No contexto era 2 ou 3. Nós vimos Jesus. Coloca para mim Lucas 24:11. Olha a reação dos discípulos. Veja, Lucas 24:11. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Veja na versão mais atualizada, joga na atualizada aí. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras dela lhes pareciam loucura. Não acreditaram na própria mãe de Jesus. O engano cega. Que engano é esse? O engano da religiosidade. O engano do movimento. O engano da manipulação humana. Cega. O engano da falsa fé. Cega. O engano cega. Se os próprios discípulos estavam cegos diante do Mestre, diante do Cristo que estava de pé diante deles, imagina nós, que muitas das vezes nos balançamos na vida como se fosse uma gangorra. O engano cega. Portanto, preste atenção, vigiai e orai, para que você não seja enganado, para que você não caia. O engano cega. O que mais que cega? A decepção cega.
A decepção cega o homem. De repente você que está me assistindo está decepcionado com a igreja. Seja Assembleia, seja Batista, seja Deus e Amor, seja Presbiteriana, seja Brasil para Cristo, seja Congregação Cristã, seja qualquer igreja evangélica. De repente você está decepcionado, porque alguém pisou no teu pé. Porque alguém de fato te decepcionou. Essa decepção pode te cegar ao ponto de você não ver mais os milagres, as bênçãos, a graça, a glória, a bondade, a misericórdia, a santidade e a justiça do Cristo. E começar a julgar todos os feitos e realizações como força do seu braço. Eu encontrei com um sujeito esse tempo atrás, o camarada era crente, pensa um homem que orava, se decepcionou com um pastor aí da cidade. Encontrei com ele e falei, você está indo na igreja? Ele falou, não. Tem lido a Bíblia? Não. Tem orado? Não. Como é que está a sua vida? Maravilhosa. Tenho trabalhado pra caramba, isso aqui tem me sustentado. Se eu não acordar todo dia, não tem anjo que vai levar comida na minha casa. Eu estou fazendo acontecer e estou vivendo muito melhor. Então ele está cego, está enganado, está iludido. E é tudo que o diabo quer. Tudo que Satanás quer para nós é isso. Que a gente passe a acreditar mais na nossa força humana do que na força de Deus, mais nas nossas intenções do que na vontade de Deus. Satanás quer que você se perca em seus próprios desejos e anseios, para que você fique iludido e se decepcione ao ponto de acreditar que Cristo não te ama mais, não te recebe mais, que Cristo não quer mais você. E o que resta para você é voltar. Agora veja o versículo 5. Disse Jesus: filhos, vocês têm algo para comer? Incrível, né? Vamos aqui, vamos entender. Por que é que Jesus pede comida para os discípulos? Algumas lições muito importantes. Primeiro, para revelar a humanidade dele. Ele ressuscitou não em espírito, ele ressuscitou em carne e ossos. Então isso derruba a tese de muitos movimentos religiosos sectários que Jesus não ressuscitou de corpo, ressuscitou em espírito. E uma delas é o próprio espiritismo. Jesus ressuscitou corpo e carne e espírito. E ele estava com fome. Ele pede o que comer. Mas por que nesse momento ele estava com fome? Porque agora ele estava com fome. Porque bem agora, bem no momento em que ninguém pegou peixe nenhum. Afinal de contas, peixe é para quê mesmo? Para brincar ou para comer? Vocês estão atentos, hein? Por que é que Jesus pede para eles comida? Porque Jesus sabia que eles não tinham nada para dar. E Jesus requereu deles aquilo que de fato eles não podiam dar, para que eles pudessem entender que a dependência deles agora vem do Cristo e não mais do mar. Então eu vou construir aqui um cenário. E o bom de você ser alimentado pela palavra de Deus é que você vai embora entendendo a palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus, e vai aplicar isso na sua vida. Então eu vejo Jesus olhando de longe, tá lá os bichinhos, ó. Eita, falei para não voltar a pescar mais, falei que não adianta voltar mais para trás, lá para não vai ter solução nenhuma. Eles vão passar a noite inteira tentando pegar e não vai pegar nada. Esses meninos já não são mais o mesmo, já não tem mais as habilidades que eles tinham. Agora a habilidade deles é outra. Eles não entenderam isso ainda. Não pegaram nada. Não pegaram nada? Então deixa comigo. Vocês pegaram peixe aí? Traz um aqui para mim comer, que eu tô com fome. Imagina Pedro. Nós não temos nada não. Imagina Pedro. Nós passamos a noite toda aí, não pegamos nada não. Inclusive nós também estamos com fome. É cômico de ver isso aqui. Dá vontade de rir.
Porque Jesus aqui não deixou de ser Deus, ele continua sendo 100% homem e 100% Deus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Eles sabiam que esse sujeito passaram a noite toda e não pegou nada. E por não pegar nada, Jesus vai trazer a memória dele da onde está o sustento deles. Jesus disse: me dá um peixe para mim. Eles disseram: nós não temos. Não tem, né? Não tem. Ok. Voltem para o mar. Voltem pescar novamente. Vai para o texto. Versículo 6. E ele disse: voltem pescar. Lance a rede do lado direito. Agora é interessante, então vamos lá. Por que é que Jesus fala lance a rede do lado direito? É porque ele era Bolsonaro e não Lula? Não, tem nada a ver, não mistura as coisas. Ele era direitista? Não. Por que é que ele escolhe o lado direito? Ele faz milagre. Ele pode fazer peixe sair de qualquer lugar, até da rocha. Ele fez água sair da rocha. Mas por que é que ele fala lance a rede do lado direito? É para mostrar para aqueles caras que quem conhece o mar muito mais que ele é Jesus. Eu fiz o mar e eu coloquei os peixes ali. É muito provável que eles passaram a noite inteira pescando do lado direito e não pegaram nada. É muito provável que Jesus falou assim: agora vocês vão voltar para o lugar de onde vocês saíram e vão ver como é que funciona comigo. Vocês vão entender como que funciona comigo. Com vocês não funciona, mas comigo funciona. Volta para o mesmo lugar que vocês vieram e lance a rede. Imagina Pedro: caramba, eu acabei de vir lá, não peguei nada. E ele volta. E o texto diz: e eles lançaram a rede e não conseguiram puxar de volta, porque tal era a quantidade de peixes. Demorou muito não. Jogou, bateu e puxou. Aleluia. E o milagre traz luz para o entendimento. Enquanto a dúvida, irmão Vânia, traz cegueira para o entendimento, o milagre traz luz. Abre os nossos olhos para que a gente possa entender. Sabe por que tem muita gente enfiado dentro da igreja e ainda não entendeu o propósito da igreja? Porque os seus entendimentos ainda estão atrofiados. Estão presos ainda, estão amarrados, entrelaçados, atrofiados no velho homem que não morreu. A luz traz à memória os milagres. Na hora que Pedro puxa a rede, ele fala: epa, eu já vivi isso antes. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo agora. Quem não lê está perdidinho. Na hora que Pedro puxa a rede, ele fala: epa, eu já vivi isso antes. Quando eu tive encontro com Jesus, a primeira coisa que ele falou para mim foi: vai para o mar, volte para o mar. E eu tinha passado a noite inteira, não tinha pego peixe, e ele começou a associar uma coisa com a outra, e ele disse: epa, eu já vivi isso antes. Esse homem na praia que disse para nós agora: volte, lance a rede dele, esse homem é Jesus. Pedro fala assim: o barco cheio de peixe. Eu vivi isso antes? Coloca lá o que ele viveu antes. Lucas 5. Coloca lá só para o povo saber o que ele viveu, o que Pedro viveu antes. Lucas 5, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos: lance a rede para a pesca. Versículo 6. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada. Bom,
como o Senhor está falando, como o Senhor está dizendo, eu vou e vou lançar as redes. Versículo 6. E quando assim fizeram, pegaram a quantidade de peixe e as redes começaram a rasgar. Isso aqui foi quando Pedro se converte. Foi a conversão de Pedro. Isso aqui foi quando Pedro larga as redes. Ele pega um monte de peixe, chega com o barco lotado, vira para o povo e fala: fica para vocês aí, divida entre vocês aí que eu estou seguindo esse homem agora. Ok, esse foi o primeiro episódio. Só que agora nós estamos vivendo um segundo episódio. E Pedro para e fala: caramba, eu já vivi isso antes. Aí João vira para Pedro e fala: Pedro, eu já vi isso antes. Pedro, eu já vi isso antes. Volta, capítulo 21 de João, versículo 7. Pedro, vem cá. Aquele homem que mandou a gente foi para pescar. Pedro, olha lá, ó. O discípulo a quem Jesus amava, esse discípulo a quem Jesus amava, uma referência a João. O discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro: Pedro, é o Senhor Jesus, cara. É Ele. Simão Pedro, ao ouvir isso, disse: é mesmo. Catou a capa dele, colocou a capa, deu um mergulho no rio e saiu na braçada, meu irmão. Saiu no nado atrás de Jesus. E os discípulos com o barquinho, remando rumo a Jesus. Agora, veja como Jesus trabalha. O barco está cheio de quê mesmo? Jesus pediu o quê? Irmão, vocês estão vivos sim ou não? A máscara impede vocês falar. O barco está cheio do quê? Jesus pediu o quê? Porque Jesus estava com? Ok. Pedro sai no nado. É Jesus, pô, ele ressuscitou. Oh, aleluia. Falando em línguas. Não é? Saiu nadando e... Os discípulos descem do barco, Pedro desce e vai ao encontro de Jesus. E quando eles veem Jesus, está Jesus fazendo um churrasco de peixe. Se foi Jesus que pediu para eles irem buscar peixe, porque Jesus estava com fome, eles vão, pegam o peixe, volta com o peixe, Jesus já está com o peixe, e mais, assado na brasa, pronto para comer. Vai para o texto. Versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. E viram peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Apareceu pão. Além de aparecer peixe, apareceu pão de um homem que eles não sabiam quem era, que pediu para eles pescarem. Apareceu peixe e pão. O que Jesus está querendo dizer com tudo isto? Está querendo dizer o seguinte: ou você aprende a depender de mim, ou você vai viver na eterna dependência de si mesmo. Eu sou capaz de dar para você aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Eu tenho para você a resposta para as suas necessidades. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: não viva de milagres, viva de mim. O que mais tem é gente correndo atrás de milagres. Seja o milagre. O que mais tem é gente correndo atrás de profecia. Seja o profeta. O que mais tem é gente querendo o pão do Senhor, sendo que o Senhor já é o próprio pão para ele. Seja um milagre, não queira correr atrás de milagre. Só vai para a igreja para buscar algo do Senhor, para buscar uma palavra, para buscar uma revelação, para buscar uma exortação. Mas em casa ignora a palavra, não ora, não jejua, não é luz no meio das trevas.
Jesus está dizendo para a igreja: relacionar comigo é muito melhor do que viver daquilo que eu posso te dar de vez em quando, porque não é todo dia que vai ter peixe, mas não vai te faltar o que comer e o que beber. Vai ter dia que você vai dizer: Deus, manda peixe, estou com fome, e Deus vai fazer você andar pelo vale um pouco mais, sentindo sede e fome. Você vai dizer: Deus, eu não quero andar a pé. E Deus vai dizer: você vai andar a pé um mês. Oh Deus, me dá outro carro. Ele fala: não vou te dar, você vai andar a pé. Escuta, milagres não manda ninguém para o céu. Se você foi curado da sua perna que estava com câncer, você pode ir para o inferno com a perna sarada. Se você teve uma bênção na sua vida financeira e hoje você é próspero, e essa bênção te motiva a servir ao Senhor, então a motivação sua está errada. Você não pode ser motivado pelas bênçãos do Senhor, você tem que ser motivado pelo próprio Senhor. Eu sirvo ao Senhor porque Ele me abençoa. Eu sirvo o Senhor porque Ele cuida de mim. Eu sirvo o Senhor porque Ele me protege. Eu sirvo o Senhor porque Ele me dá saúde. Eu sirvo o Senhor por causa disso e por causa daquilo. Suas motivações estão erradas. Porque o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas não desistam de mim, porque eu venci o mundo por vocês. Eu venci o mundo por vocês. Paulo vai dizer: eu sei o que é ter fartura, mas também sei o que é viver na miséria. O cronista vai dizer: mesmo que não haja fruto na oliveira, uva na videira, mesmo que os alimentos do campo se falhem, eu te adorarei, Senhor. Aleluias. A prova que Deus está com você não é os milagres que você tem, é você. Você é essa prova viva. Você é a carta que o mundo lê. Na hora da crise, a tua mulher olha para você e fala: amor, o que nós vamos fazer? Você fala: vou orar. Eu vou orar. Para Deus nos dar a direção e mostrar o que nós vamos fazer. Porque se Ele nos abençoou e agora está permitindo que a gente passe por esse período de crise, então Ele vai tornar-nos abençoados de novo. E se tem algo que Deus gosta de fazer, é abençoar. Deus é especialista em abençoar. Então, para que Jesus fez tudo aquilo? Um circo? Com um cenário? Porque se Ele pede pão, se Ele pede algo que comer, era muito fácil. Vocês têm algo para comer? Não, não temos nada, só um minutinho. Pronto, parecia peixe na brasa, pão. Não preciso mais de vocês não, vou comer aqui mesmo. É a forma de Jesus dizer: ah, se vocês aprenderem a depender de mim. Ah, se vocês aprenderem a depender de mim. E não é depender da Batista Manancial, não é depender da Quadrangular, da Deus e Amor, não é depender de uma placa de igreja, é depender de mim. Não é depender de um pastor, de um líder, é depender de mim. Bateria aqui. Aleluia. Aprenda a depender de mim. E versículo 12 vai dizer assim, presta atenção. Versículo 12, eu vou encerrar. Disse Jesus: venham comer. Vocês estão esperando o quê? Venham comer. Agora veja, aí que está o negócio, né? Olha o sentimento. Aqui é um sentimento. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar. Imagina. Já viu isso? Já passou por isso? Você está num lugar, aí o sujeito fala assim para você: opa, tudo bem? Você responde: tudo bem. Você olha para o sujeito e não sabe quem é. E aí o sujeito começa a falar com você, e você fica sem coragem de perguntar para o sujeito quem é. Não é? Aí é o inverso.
No início, Jesus sabia com quem estava falando e eles não sabiam que era Jesus. Mas o texto não diz que eles não tinham coragem de perguntar para aquele homem quem ele homem era. Simplesmente eles bateram um papo e fizeram o que aquele homem pediu. Só que agora eles sabem quem Jesus é. E estão sem coragem de perguntar. E o texto é claro. Disse-lhe Jesus: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era Jesus. Por que eles não tinham coragem? Porque eles estavam envergonhados com o tamanho da fé. Uma fé pobre. Eles estavam envergonhados com eles mesmos, ao verem o peixe na brasa, ao verem na frente dele o Cristo Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Pai, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles estavam envergonhados. Se você não sente vergonha do pecado que você pratica, é porque você ainda não identificou que quem está aqui essa noite é Jesus. Aleluia. Se você se acha santo demais, crente demais, poderoso demais, se você se acha bom demais, então o pecado já te engoliu há muito tempo. Mas Jesus não ignora os pecadores. Ele fala: vem comer. Vem comer. Versículo 13. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles. Jesus fez o quê? Fez o quê? Jesus serviu os caras. O próprio Jesus foi lá. Você, outro para você. Você quer maior? Maior? Para você. Deu para outro. Comam. Comam. Se alimentem. Se alimentem. E aí, Pedro estava num cantinho envergonhado. Porque afinal de contas, tudo começou com quem mesmo? Com Pedro. Segura aí que nós já vamos acabar, irmão. Presta atenção aqui. Todos, por favor. Pedro estava um pouco envergonhado. Versículo 14. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus se vira para Pedro. Vamos só lembrar o contexto? Vamos lá. Jesus foi levado para a cruz. Mas antes de ser levado para a cruz, Jesus teve um bate-papo com os seus discípulos. Antes de Jesus ser levado, ser preso, a última ceia, Jesus vira para todo mundo e diz: eu vou deixar vocês em breve, viu? Eu vou embora. Pedro levanta no meio de todo mundo e fala: não. Onde tu fores eu irei. Eu não deixarei o Senhor, estarei contigo. Estou do teu lado. Eu não vou te deixar. Por que Pedro estava falando isso? Pedro se perdeu no sua própria natureza pecadora. Jesus fala: apartai-vos de mim, Satanás. Arreda-te. Pedro, vem cá. Antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Fica na tua aí. Tu vai me negar. Tu vai ser o primeiro a correr. Pois bem. Pedro disse: o senhor está dizendo, eu não vou fazer isso. Jesus morre. Há uma perseguição dos discípulos. Pedro coloca uma túnica, entra no meio das pessoas lá e está de longe vendo Jesus. Provavelmente Jesus viu ele no meio da multidão. E chega uma mulher e fala: você é um deles, você é um dos discípulos de Jesus. Eu não! E o cantar do galo aqui não é o galo. Caraca, não é um galo não, filho. É o toque da trombeta do amanhecer, da alvorada. E não havia ainda o sol caído. Aí ele no meio da outra: é você, eu não! É você, eu não! 3 vezes.
3 vezes negou Jesus. 3 vezes negou Jesus. E da terceira vez cai a ficha. Poxa vida, eu fiz o que Jesus falou que eu ia fazer. E o coração de Pedro se arrebenta, pastor Ricardo. Se arrebenta. Ele volta para a casa de João Marcos, triste. E aí quando as mulheres falam, olha, nós encontramos Jesus. Ele ressuscitou. Imagina como ficou a mente, o coração de Pedro. Meu Deus, ele ressuscitou, ele vai vir aqui, ele vai catar eu, ele vai falar comigo, ele vai me repreender, ele vai dizer, Pedro, falei que você ia me trair, me negar, e negou mesmo, hein? Ai meu Deus, e agora? O que eu vou falar para Jesus? O que eu vou falar para Jesus? Ai, o que ele vai falar para mim? O que ele vai cobrar de mim? O que ele vai exigir de mim? Jesus aparece na casa, entra no meio dos discípulos. Pedro está num canto, sozinho ali, com medo, e Jesus fala com ele. Jesus vai na direção de Pedro. Pedro começa a tremer. De repente Jesus vira para o lado, Tomé de pé. Ô Tomé, tudo bem? Tudo bem, sou eu, dá uma olhada aqui na minha mão. Eu sou mesmo, hein, Jesus? Sou eu mesmo, toca aqui nas minhas feridas. Isso, pois bem, ok. Jesus pega e desaparece. Ok, Pedro então tem uma ideia, vamos pescar, vamos voltar, e faz tudo o que foi pregado aqui essa noite. De repente dizem, é Jesus mesmo. Pedro fala, e agora? Meu Deus, eu vou nadar, eu vou encontrar com ele, vamos ver o que ele tem para me dizer. E ele encontra Jesus, ele olha para Jesus, e Jesus vira para todos, não vira para ele. Vem comer. Pedro cata um pedaço de pão, olhando para Jesus. Já viu aquela criança que está com medo olhando para o pai? E agora, o que meu pai vai dizer? Pega o peixe. Pedro, acho que por um momento falar, acho que ele não vai querer papo comigo não. Não vai querer conversa comigo não. Eu vou ficar na minha aqui mesmo. Afinal de contas eu neguei ele. Depois que todos comeram, coloca o texto, por favor, filho. Depois que todos comeram, disse Jesus a Pedro: Pedrão, tu me amas? Pedro com o coração arrebentado, Pedro com o coração todo detonado, vira para Jesus e fala: eu te amo. Te amo. Tu sabes disso que eu te amo. Jesus faz a primeira pergunta. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus faz a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo. Só que cada vez que Pedro respondia para Jesus, Jesus vinha com a tréplica. Na primeira vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, seja pastor delas. Na segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Por um momento ele deve ter pensado: será que ele vai falar do porquê que eu o neguei? Será que ele vai lembrar dos meus erros do passado? E pela terceira vez, assim como Pedro negou Jesus por 3 vezes, por 3 vezes Jesus lembra Pedro do motivo pela qual ele chamou Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Jesus. Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus torna a dizer: então, meu filho, não fique preocupado. Do dia que eu te chamei para frente, eu já não lembro mais do seu velho homem. Vai cuidar das minhas ovelhas. Aleluia! Oh, aleluia! Esquece o passado, Pedro. Vai viver o seu chamado. Eu te chamei para cuidar de vidas,
para pescar homem, não peixe, Pedro. Eu não vou buscar o teu passado, os teus erros para jogar na tua cara, Pedro. Eu te perdoo, Pedro, porque você me ama, Pedro. E se tu me amas, eu te amarei.